Vamos fazer aqui um rápido comentário sobre as questões que vocês irão responder nesse estudo remoto aí, essa semana, né? Até a conclusão aí do ano 2020, que vai até março, como vocês já estão informados sobre isso. Nós temos lá dois conteúdos, que é notação científica e potenciação. Primeiro vamos colocar exemplo simples aqui de potenciação de números naturais. 5 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado significa 5 vezes 5, porque potência é uma multiplicação de base repetida. Então, eu vou ter o quê? 5 vezes 5, porque o expoente é 2. 5 vezes 5 é igual a 25. Imagine assim essa potenciação, já com expoente negativo. O expoente negativo em um número qualquer significa o inverso do número. As letras do alfabeto na matemática significam, as letras minúsculas significam números reais. Se eu pedir o inverso de A, quando vocês verem isso aqui, ó, imagina vocês estão fazendo uma questão lá, A elevado a menos 1. Aí você fica se questionando o que é isso, quanto vale isso. Isso significa o inverso de A. E o inverso de A é 1 sobre A. Uma coisa bem simplesinha, e se você não tiver o conhecimento básico sobre isso, você se afoga lá numa prova. Então, 5 ao quadrado negativo significa o inverso de 5. Olha, o inverso de todo número inteiro é um número racional, porque todo número inteiro é um número racional. O que é um número racional? É um número que escreve na forma de fração, de A sobre B. O inverso de 5, ó, lembra que todo número inteiro tem a unidade aqui, ó, 1 embaixo, que é o denominador oculto. Existe ali, ó. Se eu tenho o número 4, abaixo do 4 aqui, tem o número 1. Então, o inverso de 4, fazer o inverso do número é escrever ele de baixo para cima. Então, quem que indica esse inverso? É o sinalzinho de negativo. Ó, o inverso de 4, 1 sobre 4. Portanto, o inverso de 5 é 1 sobre 5. O inverso de 25 é 1 sobre 25. Então, se eu tenho 5 elevado a menos 2, eu vou fazer o inverso do resultado, que é 25. Então, fica 1 sobre 25. Uma potência bem simplesinha. Só precisa você diferenciar o sinal. Positivo, normal, natural. Quando o expoente é negativo, é só fazer o inverso do próprio resultado, né? Isso é uma potenciação simples. Agora vamos simples assim, dentro do conhecimento de cada um de vocês. Vocês já são aí no ano, né? Já tem um conhecimento básico em matemática, eu acredito. Tem muitos alunos aí que sabem a tabuada, né? Então, se eu tenho aqui, ó, menos 2 elevado a menos 3. Pronto. Expoente negativo indica o inverso do número. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 vezes 3. Não é o triplo de 2, é o cubo de 2. O cubo de 2 é igual a 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Expoente negativo indica o inverso. Qual é o inverso de 8? 1 sobre 8. Então, 2 ao cubo é igual a 8. E 2 elevado a menos 3 ao cubo negativo é igual a 1 oitavo. Olha aqui, galera, a base está negativa. Expoente é ímpar. Quando o expoente é ímpar, vai acompanhar o sinalzinho aqui da base, ó. Só colocar o negativo aqui. Imagine se aqui for sinalzinho de mais, ó. Acompanha o sinal da base. Expoente par. Expoente par. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4, 16. Expoente par, resultado sempre positivo. Expoente ímpar, acompanha o sinal da base. A base está assim, ó, fica assim. A base está assim, ó, acompanha. Pronto. Respeita aí as regrinhas da potenciação. Isso é potenciação. Notação científica também é uma potência de base 10, né? Potência de base 10, aqui, ó, é 10 elevado a qualquer expoente. Se eu tenho aqui 10 elevado a menos 2, e eu quero que você escreva esse número na forma de notação científica. Olha aí, 10 ao quadrado é 100. O inverso de 100 é 1 sobre 100. Então, se eu quero escrever a notação científica dele, eu não vou escrever na forma de potenciação, eu vou escrever na forma de um número decimal. O que é um número decimal? É um número que tem vírgula. Então, a notação científica serve para escrever um número imensamente grande ou infinitivamente pequeno. Imagina esse número aqui, ó, 0,0, que é diâmetro de célula, que é diâmetro de folha de caderno, de papel ofício. É umas coisas bem pequenas, né? Imensamente pequenos, milímetros ou imagine metro.
Imagina que 0, e antes do zero eu colocar aqui uns 500 zeros. E lá no final, ó, colocar aqui reticência para indicar que tem N zero. E lá no final eu coloco o número 25, né? Então eu não sei aqui, vou gastar todo o espaço para escrever um número com antes da vírgula 8, 0, 10 ou 12, 0. Então a notação científica existe também para isso, para simplificar a escrita do número. Então aqui, como expoente é negativo, fica 0, olha o expoente 2. Isso significa que antes da vírgula eu vou ter que escrever duas casas. Olha, é como se aqui tivesse, galera, um número 1, ó. 1 é elemento neutro da multiplicação, vocês sabem muito bem disso. Então, antes da vírgula, eu vou ter que colocar quantos zeros, ou quantas casas? 2. Então, eu vou completar com 0 e 1 aqui, porque eu tenho o número 1. Imagina aqui o número 6. Tiro 1 daqui, coloco 6, né? Imagina o número aqui, 25. Ó, então, vou tirar aqui e escrever aqui. Ah, eu escrevo aqui 25? Não, porque depois da vírgula tem, ó, 1, 2, 3 casas. Ele não está pedindo 3, só está pedindo 2 casas depois da vírgula. Então, ó, o que é que eu tenho? Tá vendo? 0,25. Depois da vírgula tem que aparecer essa quantidade de casas. O que indica a quantidade de casas é o próprio expoente, né? Outro exemplo aqui, ó. 7 vezes 10 elevado a menos... Eu estou colocando só expoente negativo porque vocês vão responder a atividade com expoente negativo, né? Que a notação científica, nas questões lá, só está vindo com expoente negativo. Então, 0, eu já sei que antes da vírgula tem que aparecer 3 casas. Então, bora completar. 7 é um algarismo só, portanto, uma casa. Então, vou completar com 0. 0, 0, 2 casas, 3 casas. Pronto. Já escrevi a notação científica de 7 vezes 10 elevado a menos 3. Ok? Então, qualquer coisa, me procure lá, me chame no PV que a gente debata aí as questões da atividade. Fica com Deus, um abraço e boa atividade.